Olá, iniciamos mais um Momento Economia e Mercado. Hoje com o nosso amigo Marco Aurélio Barbosa, focando aí no sistema bancário, na área de crédito, na oferta de crédito, na crise de crédito que a gente está vivendo nesse momento. Bom, é uma semana pesada, como as últimas que a gente vem observando, né? Na semana passada a gente teve a reoneração dos tributos, que eu cheguei a cogitar, mas, na verdade, houve um aprofundamento do tema, claro. Foi anunciado que a elevação da tributação chega a 75% no limite, complementada por uma taxação do óleo cru. Né? Ou seja, o governo anunciou também uma taxação do óleo cru, visando um ganho de receita numa ponte de 4 meses. Na verdade, isso foi uma MP que vai durar 4 meses. Ao fim desse período, passa a ser integral a reoneração para os tributos, nos tributos para gasolina e etanol. É importante também observar que repercutiu um pouco a taxação do óleo cru. Muitos acham que isso vai impactar nas exportações da commodity, vai impactar também na entrada de divisas do país, gerando alguma depreciação cambial e no fim, uma inflação. O debate está em aberto, já está sendo adotada essa medida. Né? Vamos observar o que acontece aí nos próximos meses, se realmente essa taxação vai impactar no abastecimento de petróleo, de gasolina do país. Bom, a gente teve também, na semana passada, o desempenho do PIB, né, um PIB que veio crescendo 2,9%, pontuado pelo lado da oferta, pelos serviços, crescendo 4,2%, e pela demanda, por consumo das famílias. Claro que no final do ano passado houve um estímulo muito grande à renda das famílias de baixa renda, claro, a economia acabou rodando mais aí no último trimestre, no terceiro para o último trimestre, por esse lado. Por outro lado, o aperto monetário impactou na economia no quarto trimestre, houve uma queda de 0,2% no quarto contra o terceiro, e isso gerou uma série de pressões do governo em relação à atuação do Banco Central. A gente continua nesse tema, esse tema vai perdurar até a reunião do Copom, dia 22 de março. Importante também considerar que, tentando criar uma ponte para que o Banco Central passe a olhar a questão da inflação, dos juros, de uma outra forma, o governo vai anunciar um arcabouço fiscal até o final dessa semana, um arcabouço que, por boatos, né, por especulações, deve vir muito focado na renda per capita, ou seja, as despesas vão estar vinculadas à renda per capita. Sendo assim, o que se comenta, o que se tem de boatos, de especulações, é de que as despesas vão poder aumentar acima da inflação. Né? Basicamente é isso, e também as receitas vão poder passar de 19% do PIB, caso necessário. Então, ainda está muito embrionário o que se tem, mas as primeiras informações são essas, das despesas vinculadas à renda per capita e das receitas podendo passar de 19% do PIB. Né? A gente tem também, na agenda da semana, uma série de indicadores importantes. A gente tem o IPCA saindo na sexta-feira, o GPDI também saindo ao longo da semana. No exterior, nos Estados Unidos, principalmente, a agenda é bem mais pesada. A gente tem o livro bege na quarta-feira, temos também, na sexta-feira, o payroll. Ao longo da semana, então, o mercado vai estar de olho um pouco no que o Jeremy Powell vai falar também amanhã e depois de amanhã, amanhã no Senado, depois de amanhã na Câmara, sobre a questão da política monetária. É importante também, porque a partir daí a gente vai ter um direcionamento da política monetária americana, se para em 5,5% de taxa de juros, se vai a 6%, tudo ainda são especulações, mas é importante a gente estar atento a esse vetor, né? Esse evento em que o Jeremy Powell vai estar falando lá no Congresso. Marcão, vamos lá? Vamos lá, Júlio. Tudo bem, pessoal? Vamos comentar um pouquinho sobre um dos assuntos que mais tem preocupado os gestores e os investidores no mercado brasileiro, que é se a gente está vivendo, a grande pergunta, se a gente está vivendo aí uma crise de crédito no Brasil, né? E a gente pode falar que o momento não é um momento positivo. Não dá para falar numa crise sistêmica ainda, mas um momento já carregado, vindo do ano passado, né? Com a alta taxa de juros que vinha aí desde o 21, atravessando 22, chegamos nesse momento que não é um momento fácil. O que ocorre? A gente vai começar aqui abordando o mercado de DCM, o mercado de dívida privada, né?
que é basicamente o mercado que negocia as dívidas negociadas no mercado de capitais, que chama de CM. E tem aqui um grande evento, que é o evento Americanas, como já foi amplamente falado aí, que provocou muitas perdas nesse mercado, né? De certa forma, ele afetou demais. A gente pode chamar de perdas atípicas, porque algumas empresas vão ter problemas, algumas grandes empresas vão ter problemas, questões operacionais, normal, sofrendo com a questão da macroeconomia que não vê no bom momento. Mas a questão da Americanas, ela extrapola bastante, né? Os bancos claramente colocam aí, qualquer teleconferência de banco, eles falam claramente em fraude. E coisa desse tipo realmente afugenta o investidor. Então, muitos dos fundos que tinham posições nesses papéis aí, dívida, principalmente com empresas, ativos em dívidas relacionados a créditos de empresas de debêntures, dívidas de debêntures e outras emissões de empresas de varejo, tiveram que fazer vendas maciças, né? Porque sofreram resgates. Ao sofrer resgate, tendo que fazer venda para honrar esses resgates, a gente observa que aumenta o spread, né, desses papéis. E aí, de certa forma, o segundo momento disso daí é uma paralisação do mercado em emissões de dívidas corporativas, né? Quase o fechamento deles, porque a gente vê que há um certo pânico por conta de não se saber se é um evento exclusivo dessa grande operação que a gente citou aqui, americana, se é uma questão sistêmica ou não. O mercado de emissão praticamente paralisou nesse começo de ano. A gente deve imaginar o seguinte, é uma questão que eu acredito como pontual. A gente vai comentar aqui questões de panos de fundo relacionados a digamos assim, cenário macroeconômico, né, que vai afetar as empresas, mas especificamente nesse mercado de CM a gente considera um tanto pontual, e a questão basicamente é que o mercado pode reabrir principalmente com digamos assim, com essa possibilidade dos investidores pegarem esse spread alto de empresas de boa qualidade, digamos assim, né? O que se torna atrativo. Então, a um certo nível de preço, o investidor aceita voltar a esse mercado. Então, a gente imagina que aí, digamos, a questão de alguns meses, haverá alguma normalização no mercado de CM, que é uma parte importante do mercado de crédito. Vale ressaltar que as grandes empresas, elas não vão, por não estar conseguindo emitir dívida privada agora, desse tipo, elas não vão entrar no problema de liquidez sistêmica porque elas estão relativamente bem capitalizadas, vão usar suas reservas para pagar as dívidas e, principalmente, elas ainda têm linhas com os bancos, né? E essas linhas devem ser utilizadas, apesar de mais caras, mas é uma questão de momento. E aí, vamos falar um pouquinho como é que ficam os bancos, né? Que é um grande intermediador da economia, digamos assim, entre captação e repasse, né? O crédito é importante na economia como agregado, os bancos fazem um papel fundamental. E o que a gente está observando dos bancos desde o ano passado é uma queda de lucratividade, uma queda de capitalização, não porque seja um problema efetivamente de caixa para eles, mas para a questão de precaução, eles estão aumentando as provisões. Provisões reduzem o lucro, então reduz o nível de capitalização dos bancos e torna eles mais seletivos para darem crédito. Os bancos vêm fazer isso por quê? O evento americano é um evento pontual, como a gente falou. Tem outras empresas grandes que podem estar com problema de caixa no momento, mas o pano de fundo era a taxa de juros muito alta e a subida da inadimplência era na pessoa física e nas pequenas e médias empresas. Esse era o pano de fundo, principalmente de dois grandes bancos que colocaram isso nos resultados e aumentaram de forma significativa o nível de provisionamento. A citar o Santander e o Bradesco, que caíram o seu nível de rentabilidade bastante por conta desse super provisionamento que tiveram que fazer, porque a safra de crédito não veio boa, né? As pessoas, havia uma perspectiva em 2021 de uma retomada maior da economia, que as pessoas estavam, digamos assim, a atividade, a locomoção voltando, houve uma certa euforia, os bancos foram um pouco agressivos e agora estão se cobrando preço, por quê? A inflação veio muito alta em 2022, a taxa de juros veio muito alta em 2022 e a atividade econômica não respondeu tão positivamente e, de certa forma, as pessoas preferiram pagar por suas necessidades básicas do que fazer consumo acima, né? Então, a gente percebeu, de certa forma, que mesmo assim a inadimplência subiu muito. Então, para o de fundo dos bancos já era um problema sistêmico em termos de conjuntura macro.
Tá? Então a gente já observava isso daí. E o que ocorre? O que basicamente a gente percebe que é o discurso dos bancos agora para 2023 ainda é de crescimento de carteira. Mas é um crescimento de carteira que deve vir, aí que deve girar em torno de 6 a 12%, dependendo do banco, obviamente. Nem todos os bancos são todas as mesmas linhas, então tem linhas que vão melhor, com certeza. Mas, por exemplo, eles todos vêm com um discurso de cobrando mais juros, com, digamos assim, prazos mais curtos e maior coverage, que a gente chama, né? Então, com maior exigência. Isso, em tese, impede o crescimento forte de carteira. Então, vai ser um desafio. Crescer 6 a 12% com essas carteiras super conservadoras, assim, com esse nível de exigência para o tomador de empréstimo. Mas, de qualquer forma, os bancos ainda têm essa perspectiva de crescimento de carteira para a economia. Mas, em linha geral, assim, em linhas gerais, praticamente, a gente pode falar que o que complica muito é que com essa taxa de juros elevada, essa atividade relativamente baixa, né, essa aceleração econômica, mas juros altos, a gente está falando de maior nível de inadimplência, né? Isso para as grandes empresas, em geral, elas conseguem passar, que elas têm formas de captação. Mas, efetivamente, para pequena e média empresa e para pessoa física, a situação fica bastante complexa. A gente está falando de queda de consumo imediato por parte da pessoa física e, principalmente, nas pequenas e médias empresas, falta de capital de giro, né? O que a gente pode traduzir em problemas no cenário macroeconômico num segundo momento. E aí, nesse aspecto, só duas questões macro e micro, digamos assim, podem ajudar essas empresas a melhorar um pouquinho essa situação de corda no pescoço, né? Jogar uma boia, né? Para não afogar, que seria uma queda da Selic, que não está aí, será do radar, né, de curto prazo, e principalmente ajuda do governo. E precisa ver, está tendo uma reunião, inclusive agora, aí, que desenrola entre o Lula e o Haddad, para ver como é que vai ser esse programa, como é que ele vai se colocar. A princípio, ele vai atender a uma massa de pessoas que até 2 salários mínimos, com fundos da União para fazer a garantia de crédito, uma renegociação, quer dizer, novos empréstimos para as pessoas, de forma a dar um fôlego para essas empresas, até tirar do negativado, né, para voltar a ser uma força de consumo, principalmente, né, ali na frente. Mas o segundo momento, e acho que vai ser até mais importante, é como se vai desenrolar para a pequena e média empresa, que é um grande empregador, né, no limite é o maior empregador da economia brasileira, e efetivamente hoje, ainda apesar da melhora do nível de atividade por questões lá atrás de mobilidade, o que a gente percebe claramente, isso é notório, é que essas empresas estão sem capital de giro. E com os eventos até americanos, coisas desse tipo, às vezes afeta milhares das pequenas e médias empresas que estão no ecossistema desse grande varejista. Mas é só para dar um fecho, vai ter que passar por um programa de renegociação de dívidas. E isso aí, de certa forma, vai depender muito do foro que o governo vai dar de fundos da União que possam encaminhar essa boia aí para quem está se afogando. Bom, só para complementar, ontem, ao fim do dia, domingo, né, a China anunciou uma nova meta de crescimento, 5% de crescimento, menor do que a anterior. Quer dizer, o mercado considerou essa meta modesta, mas outros analistas, essa casa, o economista dessa casa, também vê essa possibilidade como uma medida prudencial e pragmática, dado o risco inflacionário que há no horizonte no mundo, né? Choques de oferta em tudo que é lugar. Então, um crescimento menor significa talvez uma inflação mais controlada. Também saiu a Focus também hoje, né? Então a Focus veio sem novidades, a inflação mantida, o IPCA desse ano em 5,9%, o mesmo da semana anterior. 2024, 4,02%, também o mesmo da semana anterior. 2025, 3,80%, e em 2026 passou de 3,75% para 3,77%. A Selic também foi mantida em 12,75% nesse ano, e no ano que vem veio a 10%. 2025, 9%, e 2026, 8,75%. Ou seja, a gente observa na ponta mais longa, né, algum pessimismo aí com o cenário da economia. Na ponta mais longa seria 2026. Um pouco de mudança de projeções. Bom, amigos, é isso aí. Mais uma semana cheia de eventos, de acontecimentos. Boa semana a todos e bom trabalho e bons negócios.